Todo mundo ficou falando do registro negado, mas ninguém parou para explicar o movimento que veio logo depois. Porque quando Pablo Marçal teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral, ele não foi para casa, ele não ficou quieto, ele não foi falar com os apoiadores, não foi às redes reclamar da perseguição, pelo menos não só isso. Ele quis falar com Lula. Pensa bem nisso por um segundo. Um homem que passou meses atacando o presidente, que construiu uma carreira inteira em cima da narrativa de que o sistema está podre, que o PT é o inimigo número 1 do Brasil, esse mesmo homem, depois de ter o registro negado, quer sentar e conversar com o presidente que ele tanto criticou. Por quê? Essa é a pergunta que a maioria das manchetes não está respondendo. Todo mundo está olhando para o registro negado, como se fosse o fim da história. Mas o verdadeiro movimento está acontecendo agora, depois da derrota. E entender esse movimento muda completamente a leitura do que está acontecendo no Brasil em 2026. Fica aqui comigo, porque esse roteiro vai do começo ao fim dessa história, e o que aparece no meio vai te surpreender. Para entender o que está acontecendo agora, primeiro precisamos entender o que Pablo Marçal construiu publicamente. Quando ele protocolou o pedido de registro de candidatura, a narrativa já estava pronta. Ele foi às redes, foi às lives, foi às entrevistas dizendo: "Sou candidato, meu nome está lá, estou disputando." E tecnicamente, naquele momento, estava. O nome dele aparecia no sistema da Justiça Eleitoral, mas com um detalhe importantíssimo que a maioria das pessoas não viu: em análise. Só que Marçal não ficou falando "estou em análise". Ele ficou falando "sou candidato", como se o processo já tivesse terminado, como se a decisão já tivesse sido tomada a seu favor. E foi construindo, tijolo por tijolo, uma narrativa paralela, porque ele já sabia o que vinha pela frente. Já sabia que a Justiça Eleitoral ia analisar o processo, ia ouvir o Ministério Público, ia verificar os requisitos, e ia chegar à conclusão que qualquer pessoa que conhece o caso já sabia: ele está inelegível. Então, o que faz um político que sabe que vai ser barrado? Ele prepara o discurso da perseguição antes mesmo de ser barrado. Isso é perseguição. É a ditadura. Estão com medo de mim. O sistema não quer que eu participe. Esse script já estava escrito. Já estava ensaiado. Já estava pronto para ser acionado no momento em que a decisão saísse. E foi exatamente isso que aconteceu. Antes de continuar com essa revelação aqui, presta atenção. O problema não é só descobrir o que está acontecendo. O problema é conseguir juntar as peças sem se perder no meio do caminho. Pensando nisso, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado para quem gosta de se antecipar. Dito isso, vamos continuar. Mas aqui é onde a história começa a ficar mais interessante. Porque muita gente ficou com uma dúvida legítima. E olha, essa dúvida faz todo sentido. Se ele é inelegível, por que a Justiça aceitou o registro para análise? Por que não bloqueou na hora? Se você ficou com essa pergunta na cabeça, saiba que você não está sozinho. É exatamente isso que Marçal conta que o público não vai entender. É na confusão que o script dele funciona. Então vamos explicar como funciona de verdade. Quando qualquer pessoa pede o registro da candidatura, a Justiça Eleitoral abre um processo administrativo. Esse processo existe justamente para analisar se o candidato preenche todos os requisitos: ficha limpa, ausência de inelegibilidades, cumprimento das normas eleitorais. O nome fica lá, em análise, enquanto o processo corre. O Ministério Público é ouvido. As partes podem se manifestar. E, ao final, a Justiça decide: registro confirmado ou registro impugnado. Isso não é brecha. Isso é o rito legal. E esse rito existe por uma razão histórica muito concreta. O Brasil já viveu períodos em que candidaturas eram barradas de forma arbitrária, sem processo, sem contraditório, sem direito de defesa. A Constituição de 88 foi construída justamente para garantir
que ninguém pudesse ser impedido de participar da vida política sem um processo formal, transparente e com todas as garantias legais. O processo administrativo da Justiça Eleitoral é filho direto dessa história. Ele existe para proteger o direito, não para abrir brecha para quem quer burlar as regras. A Justiça não aceita o registro porque acha que o candidato é elegível. Ela abre o processo para verificar se ele é elegível. São coisas completamente diferentes. E Marçal apostou que a maioria das pessoas não ia notar essa diferença. E não é a primeira vez que esse manual é usado. Nos últimos anos, figuras com situação jurídica comprometida protocolaram registros sabendo que seriam barradas e usaram o período de análise para aparecer, para se posicionar, para gritar perseguição antes mesmo de qualquer decisão ser tomada. O roteiro é sempre o mesmo: entrar no processo, agir como se já fossem candidatos confirmados e transformar a decisão da justiça em combustível para a narrativa de vitimização. O problema é que, enquanto o processo corria, Marçal ficou se apresentando como candidato. Enquanto a justiça analisava, ele estava nas ruas, nas redes, nas entrevistas, agindo como se já estivesse na corrida. Como se a análise fosse uma formalidade que seria resolvida a seu favor. E quando a decisão saiu, registro negado, inelegibilidade confirmada, ele acionou o script que já estava pronto. Só que tem um detalhe que muda tudo nessa história. E esse detalhe quase ninguém está apontando. Pablo Marçal sabia. Desde o início, ele sabia que estava inelegível. Não é especulação. A inelegibilidade dele não é nova. Não é uma surpresa jurídica que apareceu do nada. É uma situação conhecida, documentada, que já estava consolidada antes mesmo de ele protocolar o pedido de registro. Então, por que registrou? Porque o objetivo nunca foi ganhar a eleição de 2026 por esse caminho. E aqui, com licença, preciso ser direto. Isso tem nome. Quando alguém usa um processo sério, um processo que existe para proteger o eleitor, como ferramenta de autopromoção, sabendo que vai ser barrado, isso não é política. É picaretagem eleitoral. É usar a boa-fé do sistema e a desinformação do público como matéria-prima para construir audiência. Pensa comigo, um candidato que realmente acredita que pode ganhar, que realmente quer disputar, que realmente tem expectativa de vitória. Esse candidato não entra num processo que ele sabe que vai ser barrado. Ele não constrói uma campanha sobre areia movediça. Ele não arrisca a credibilidade pública num movimento que tem prazo de validade. Mas Marçal registrou. Por quê? Porque o registro de candidatura, mesmo sabendo que seria negado, dava a ele algo extremamente valioso: visibilidade, tempo de tela e narrativa de perseguição. Tudo isso de graça, dentro do período eleitoral, com a atenção do país voltada para as eleições. Enquanto o processo corria, ele estava na mídia, estava nas conversas, estava nas manchetes, estava construindo presença num momento em que a política brasileira está no centro das atenções. E quando o registro foi negado, como era previsível que fosse, ele ganhou mais um ciclo de visibilidade, mais um momento de aparecer, mais uma oportunidade de gritar perseguição e aparecer como vítima do sistema. Isso não é candidatura, é estratégia de marketing político com data de validade. E o sistema eleitoral brasileiro foi o palco. Mas então vem a parte que realmente não fecha nessa história. Se o objetivo era visibilidade e narrativa de perseguição, por que agora ele quer falar com Lula? Guarda bem essa informação, porque é aqui que muita gente percebe que sabia do caso, mas ainda não tinha entendido o tamanho dele. Se você quiser deixar isso tudo mais fácil de consultar depois, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Seguimos. Esse é o ponto que separa quem está lendo a superfície de quem está lendo o jogo inteiro. Marçal passou meses construindo uma identidade pública de oposição radical. O PT como inimigo.
Lula como símbolo do que ele diz querer destruir. A esquerda como adversário número 1. Essa era a narrativa. Esse era o produto que ele vendia. E agora, com o registro negado, com a candidatura encerrada antes de começar, com o script da perseguição já executado, ele sinaliza que quer conversar com Lula. Por que alguém faz isso? É importante separar o que é fato do que é interpretação, mas dessa vez, a interpretação tem âncora. O fato é que Marçal sinalizou publicamente interesse em conversar com o presidente. Isso está registrado, foi noticiado, é real. A primeira leitura possível: negociação política. Marçal tem uma base, tem seguidores, tem influência digital. E tem votos potenciais que vão para algum lugar em outubro. E isso ele já provou em 2024, quando sua candidatura à Prefeitura de São Paulo forçou um segundo turno e seus votos viraram ativo político negociável no tabuleiro paulistano. No mercado eleitoral brasileiro, quem controla esse tipo de ativo pode negociar posições, cargos e influência. E ele sabe disso. E aqui está um detalhe que poucos estão calculando. Os votos de Marçal não têm dono garantido. Eles estão disponíveis. Outros candidatos da direita e do centro já estão de olho nesse eleitorado. E quem chegar primeiro na conversa com a base bolsonarista órfã de candidato pode sair na frente numa eleição que promete ser extremamente disputada. Isso significa que Marçal não está apenas negociando com Lula. Ele está negociando num mercado onde vários compradores estão interessados. E isso aumenta o valor do que ele tem a oferecer. A segunda leitura, posicionamento para 2030. Marçal não acabou com o registro negado. E o histórico recente da política brasileira mostra que figuras barradas, que constroem narrativas de perseguição, costumam voltar mais fortes do que saíram. Uma aproximação com Lula, mesmo que tática e temporária, pode reconfigurar completamente o tabuleiro para daqui a 4 anos. Especialmente num cenário em que nenhum nome consolidado ainda ocupa o centro da direita. Ser o político que tentou dialogar, que estendeu a mão, que mostrou maturidade após a derrota, essa é uma construção de imagem que pode valer muito mais do que qualquer cargo negociado hoje. A terceira, e essa é a mais concreta: visibilidade contínua. Uma reunião com o presidente, mesmo que não resulte em nada, é manchete garantida. É mais um ciclo de atenção. E Marçal já demonstrou, repetidamente, que sabe usar a mídia como combustível, independente do resultado do encontro. O processo de registro foi um exemplo disso. Esse pedido de conversa pode ser outro. Cada aparição mantém o nome dele vivo no debate público, num momento em que, sem candidatura, o risco real é o esquecimento. E aí você começa a ver o mapa inteiro se formando. Porque se Marçal entrou na corrida sabendo que seria barrado, e se agora quer falar com Lula logo depois de ser barrado, isso não parece improviso. Parece um movimento calculado, onde cada etapa serve a um objetivo que vai além das eleições de 2026. Aqui está o que tudo isso realmente significa quando você junta as peças. Pablo Marçal não disputou a eleição de 2026. Ele usou a eleição de 2026. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E essa diferença é o coração do jogo invisível que está sendo jogado. Disputar uma eleição significa acreditar que você pode ganhar, construir uma plataforma de governo, apresentar propostas, mobilizar eleitores para uma vitória real. Candidatos que disputam eleições ficam devastados quando perdem. Ficam fora do radar. Voltam para casa. Usar uma eleição é diferente. Significa entrar no processo não para vencer, mas para extrair o máximo de visibilidade, narrativa e capital político que o processo oferece, e sair do outro lado com mais poder do que tinha antes. Esse modelo não foi inventado por Marçal. A história política brasileira e internacional está cheia de figuras que entenderam que uma derrota bem narrada vale mais do que uma vitória silenciosa.
A derrota cria mártires, cria narrativas de perseguição, cria bases leais que se sentem injustiçadas junto com o candidato. E bases leais que se sentem injustiçadas são bases que voltam mais motivadas, mais engajadas, mais dispostas a financiar, compartilhar e votar na próxima oportunidade. Marçal entrou inelegível. Saiu com mais visibilidade do que tinha antes de registrar. Saiu com a narrativa de perseguição consolidada. Saiu com o nome sendo discutido nos principais programas do país. E saiu querendo falar com o presidente da República. Alguém que perde de verdade não faz esse movimento. E é aqui que a contradição entre o discurso público e as ações reais fica mais clara do que nunca. O discurso era de oposição total, de enfrentamento, de guerra contra o sistema. A ação foi usar o sistema eleitoral como palanque e agora buscar uma conversa com o líder do campo que ele diz combater. Isso não é incoerência por descuido. É um sinal de que o jogo real tem regras completamente diferentes do jogo que está sendo mostrado ao público. E quanto à pergunta sobre o que Lula ganha com essa conversa, a resposta, com base no comportamento histórico do presidente, provavelmente já está tomada. Lula tem um longo histórico de saber exatamente quando sentar à mesa e quando não sentar. Quando a mesa serve para construir maioria e consolidar poder, ele senta. Quando a mesa serve apenas para dar palco ao outro lado, ele não aparece. Receber Marçal agora, com o registro negado, com a candidatura encerrada, com a base eleitoral ainda indefinida sobre onde vai, isso pode servir ou não servir, dependendo do que vier por trás do pedido. O que está claro é o seguinte: Marçal precisa de Lula muito mais do que Lula precisa de Marçal. E esse desequilíbrio de poder diz tudo sobre quem está no comando desse próximo movimento. O jogo invisível continua. E agora você já sabe quem está jogando o quê. Mas além do xadrez político entre Marçal e Lula, tem uma consequência maior aqui que precisa ser dita com clareza. E olha, eu entendo o cansaço. Muita gente que está assistindo esse vídeo já está exausta de ver esse ciclo se repetir. Alguém faz algo errado, o sistema demora, as provas somem, a investigação anda devagar. E no final, parece que nada acontece. Esse medo é legítimo. Esse cansaço é real. Mas o que aconteceu aqui foi diferente. E é importante reconhecer isso. Quando figuras inelegíveis usam o processo eleitoral como palanque, o custo não é só político, é democrático. Porque o processo administrativo da Justiça Eleitoral existe para garantir que apenas candidatos que preenchem os requisitos legais participem do pleito, para que as regras valham para todo mundo, para o poderoso e para o desconhecido. Quando esse processo é deliberadamente explorado como ferramenta de marketing, ele deixa de ser um mecanismo de proteção e vira um palco. E o eleitor que não conhece a diferença entre em análise e candidato confirmado acaba sendo enganado, não pela justiça, mas por quem a usa como cenário para construir narrativa. E o custo disso para o eleitor comum é mais concreto do que parece. Quando alguém vota num candidato acreditando que ele está na disputa e depois descobre que ele nunca pôde estar, essa pessoa foi privada de informação real no momento em que mais precisava dela. Sua atenção foi sequestrada. Sua energia política foi direcionada para algo que não existia de verdade. E enquanto isso acontecia, os candidatos que realmente estavam na corrida receberam menos escrutínio, menos atenção, menos análise. É por isso que entender o processo eleitoral não é tecnicidade jurídica. É defesa da democracia. Democracia não funciona só com instituições fortes. Ela funciona com cidadãos informados. E cidadãos informados são cidadãos que sabem distinguir entre um candidato registrado e um candidato em análise, que sabem reconhecer quando o processo está sendo usado como palco, que sabem identificar o script da perseguição antes que ele seja acionado. E nesse caso, a Justiça Eleitoral fez o que tinha que fazer.
Analisou o processo, ouviu o Ministério Público, verificou a inelegibilidade e negou o registro, sem exceção, sem privilégio, sem ceder à pressão de narrativa. Isso é importante dizer, especialmente para quem está cansado e com medo de que o sistema nunca funcione. Dessa vez, funcionou. O problema nunca foi a justiça. O problema foi, e continua sendo, a disposição de alguns em usar as instituições como cenário quando convém e atacá-las como perseguição quando elas fazem o trabalho delas. Esse não é um padrão novo, não é exclusivo de Marçal. É um manual que tem sido aplicado repetidamente nos últimos anos no Brasil e que só funciona enquanto o público não conhece as regras do jogo. Agora você conhece. Esse jogo está longe de terminar. O registro foi negado, mas Marçal não saiu de campo. A conversa com Lula ainda não aconteceu, ou pelo menos não foi tornada pública. Os votos potenciais que ele carrega estão disponíveis no mercado eleitoral. E 2030 já está sendo pensado por quem jogou 2026 como um ensaio. Se você quer continuar acompanhando cada peça desse tabuleiro, quem se move, por quê e o que vem por trás das versões oficiais, faz sentido você estar aqui toda vez que uma jogada nova aparecer. Deixa o like, porque ele diz ao algoritmo que esse tipo de análise precisa chegar em mais gente. Compartilha com quem você sabe que precisa entender o que está acontecendo de verdade. Não só a manchete, mas o jogo embaixo dela. E se inscreve, porque as próximas peças desse quebra-cabeça já estão se movendo. A investigação continua. Se você assistiu até aqui, isso já diz muito sobre você. Agora imagina ter acesso a tudo isso de forma organizada, com fontes, com provas, para usar quando precisar. Eu preparei exatamente isso e deixei na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado como presente. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso.